Aos poucos a gente começa a ver ah, os erros estratégicos do governo dos Estados Unidos, particularmente do presidente Trump na guerra do Irã. Nós observamos três aspectos muito relevantes, né? Em primeiro lugar, ele não esperava que o Irã fosse afrontá-lo da maneira como fez ao manter a indicação do filho de Khamenei para assumir o posto de Ayatollah. Muitos vão dizer aí, a gente tem observado essa narrativa de que se trata aí de uma tentativa de restauração de uma monarquia no Irã, mas isso não é verdade. O fato é de que nós podemos observar desde o início de que a situação seria esta mesma. Martirizou-se Khamenei, fez-se com que ele se tornasse um mártir, porque ele foi assassinado num dia normal de trabalho, na sua casa, fazendo as suas orações. Ele mesmo se colocou nessa posição, porque sabia que com isso entraria para a história o seu movimento religioso como um grande líder. E aí, os Estados Unidos e o governo Trump erraram feio nessa estratégia. Porque ao invés de transformar Khamenei num vilão da história, transformaram-no efetivamente num grande herói. E o que nós observamos é que não havia outra opção daqueles que escolheram um novo dirigente a manter, se não manter ali o filho de Khamenei na posição. Um erro difícil e que a eventual decapitação de Khamenei, o filho, nesse processo, somente vai piorar a situação, porque vai ainda criar novos mártires para este movimento que iniciou ali a sua atuação e que atingiu seu ápice na Revolução Iraniana de 1979. Então, esta técnica de decapitação parece não ser a mais apropriada neste processo. Em segundo lugar, nós observamos que o preço do petróleo vai subir e não há como evitar isso. Isso é um problema grave, porque afeta a economia mundial e aqui nós precisamos contar com a China e a sua capacidade de pressionar o Irã para que haja a possibilidade de que o Estreito de Hormuz não seja completamente fechado. E apesar de países como a França, por exemplo, quererem ter algum protagonismo, o fato é de que enquanto ninguém colocar tropa em terra, muito pouco vai poder ser alcançado nessa história. Então, este é um fator fundamental quando nós olhamos para esse aspecto da guerra também, a situação econômica e a capacidade do Irã de conseguir, através do petróleo, uma pressão econômica relevante sobre o mundo. E com isso influenciar a opinião global, que já desde o início é contrária a esta guerra de escolha dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, e aqui é um aspecto fundamental que nós não podemos deixar de levar em consideração, é também o relativo sucesso do Irã na sua resistência ao combate por parte dos Estados Unidos e também de Israel. Nós não temos acesso a ver aquilo que tem acontecido em Israel, mas os relatos são de que em algumas partes do país há uma semelhança com aquilo que aconteceu em Gaza em razão dos ataques iranianos. Isto é ruim para Netanyahu, isto é ruim para os Estados Unidos e é um ponto a favor do regime iraniano que se fortalece com este tipo de situação. Mas o mais importante aqui, a enfatizar e a relembrar, é que toda a reação que Israel e os Estados Unidos tiverem contra o Irã, certamente serão refletidas nos ataques que o Irã fará na região. Nós observamos isso nos ataques militares que têm sido feitos aos postos militares
norte-americanos na região. Mas o mais preocupante, e isso sim é algo que nós devemos observar, é se houver algum ataque por parte dos Estados Unidos ou de Israel às usinas de dessalinização existentes no Irã. Porque o grande desafio que isso pode fazer é justamente incitar o Irã a atingir essas dessalinizadoras nos países do Golfo. A maior parte deles utiliza o processo de dessalinização para acesso à água potável. E o grande perigo seria se o Irã fizer qualquer tipo de ação justamente prejudicando este bem essencial que é a água neste processo de guerra. Nós já observamos aqui que Hormuz não é somente petróleo, é também a própria questão do tráfico de alimentos na região. O Golfo importa muito da sua comida, os países daquela região importam muito e uma grande parte dessa alimentação vem através do Estreito de Hormuz. Então, o que nós não queremos ver, o que não poderíamos, o que nós não gostaríamos de ver nessa situação, talvez por um erro de cálculo das autoridades em Washington, talvez por um erro de análise militar, tanto por parte dos Estados Unidos e de Israel, no sentido de querer aí, através de uma medida mais certeira nessa questão de provocar um dano maior, ver esta situação de dessalinizadoras sendo atingidas na região. Porque isso sim terá um impacto muito grande sobre os países do Golfo. Então, a guerra continua, não é um passeio no parque, como Trump pensava que seria, e talvez pode ser aí o prenúncio de uma situação grave para o governo norte-americano se essa guerra se arrastar por mais tempo. Que nós teremos aí em novembro as eleições de meio de mandato, e essas eleições, dependendo de como for, a performance do Trump e dos Estados Unidos no campo de batalha serão extremamente preocupantes para o atual ocupante da Casa Branca. Porque Trump poderá perder não somente a Câmara de Deputados, mas inclusive o Senado. E se isso acontecer, ele poderia efetivamente ser afastado do cargo. Então, Trump, que é aí um presidente que tem uma perspectiva de querer entrar para a história como um grande líder, um tanto messiânico até, poderá descobrir que essas medidas levarão aí a uma situação muito difícil do ponto de vista de sustentabilidade política. A guerra é um cenário trágico, a guerra é uma tristeza, mas nós sabemos que a política e os negócios sempre estão por trás da guerra. E o grande desafio que os Estados Unidos enfrentam neste processo todo é de observarem a aceleração do seu declínio como potência global. Isto, sim, seria o pior legado de Trump nesta aventura iraniana. Quando nós analisamos a situação e vemos aquilo que está acontecendo, a preocupação maior não é somente de determinar quem ganhou ou quem perdeu neste embate que está sendo travado. Porque, de fato, o mundo inteiro perdeu com a declaração de uma guerra de escolha, com o fim da observação e da preservação do direito internacional e, o mais fundamental de tudo, uma situação de precarização dos direitos humanos somente por vaidade pessoal.